Bom, salve aí, galera, de novo, beleza? Bom, a ideia, como tinha falado, é a gente dar sequência, né? Na verdade, ali no que a gente tinha comentado, que é a parte de teste, um dos pontos que ficou comentado um pouco sobre a questão de mocar, questão de como é que. Deixa eu tirar essa câmera aqui, tá? Eu fico, sei lá, porque tentando olhar para ela. Aí. É, de como é que é, o que, que se comporta, como é que se comporta a mock, por quê? Vamos primeiro pro problema aqui, aí eu acho que faz mais sentido pra gente trocar uma ideia e aí a gente já vê algumas partes de teste. Opa, aqui. Primeira coisa, qual é o problema que a gente tem quando a gente está falando de teste unitário, né? Então, na última vez que a gente trocou uma ideia, a gente falou sobre teste unitário. O foco do teste unitário é focar efetivamente na menor unidade de um software, né? No caso, uma classe, e dentro da classe, os seus métodos. E o principal contexto para poder isolar o teste é garantir que você não tem nenhuma chamada a recursos externos. Então, por exemplo, quando a gente fala de web service e cada vez mais comum, né, banco de dados. Deixa eu agora ficar olhando aqui a outra tela, peraí. Banco de dados, o próprio sistema de arquivo, então tudo aquilo que o seu método precisa para fazer alguma coisa, ou seja, acessar um recurso que não está dentro desse método, isso é um problema, porque dentro do conceito de teste unitário eu não tenho acesso a recurso. Então imagina alguns cenários que poderiam me acarretar de problema. Eu tenho um teste, esse teste ele pode ter desde problemas de eu tentar acessar, por exemplo, um recurso de web service, e esse recurso de web service está fora, isso mancha, a gente fala, o nosso teste, né? Porque se eu estava testando determinadas condições ou determinados cenários, e para cada cenário que eu faço, eu espero que aquele cenário seja atendido. Então, por exemplo, se eu vou testar um site da Receita Federal, se eu acessar o site da Receita Federal, nas condições de que a Receita me retorne um valor positivo, se ela estiver fora, isso vai manchar o meu teste. Isso é um dos problemas. Outro problema que a gente encara é no uso de recursos pagos, por exemplo. Imagina que eu estou utilizando um recurso, sei lá, do Serasa. E aí eu tenho que pagar por esse recurso. Imagina quando a gente está construindo ali inicialmente o software, meu, você regaça de teste, né? E aí você vai fazer teste, é sem compromisso. E se você começa a consumir um recurso demais, você vai gerar um custo desnecessário. Então, um dos principais problemas que a gente tem na hora do teste é a questão do acesso ao recurso, ou que a gente fala de dependências. Então, o que são essas dependências? Acesso de forma geral, seja ele qualquer um desses caras aqui, né? Ou até mesmo que a gente vai se aprofundar na questão de classe. Então, por exemplo, uma das soluções, né, a principal solução que a gente tem para poder isolar essa condição de dependência é o conceito de polimorfismo. Quando a gente, né, para quem lembrar aí de orientação a objeto, uma das coisas que a gente estuda na orientação a objeto é o conceito de polimorfismo. O que é polimorfismo? É eu transformar, é que é algo que seja modificado. Então eu tenho ali, por exemplo, igual a gente vai falar logo menos de interface, eu tenho contrato para certos recursos, mas eu não me preocupo com a implementação. Então o polimorfismo, ele consegue alterar o recurso sem alterar o seu comportamento. Então, o que a gente tem para atender essa condição de dependência? A gente tem interface é excelente para trabalhar, né? Então, por isso que a gente vê muita arquitetura, principalmente quando a gente desenha ali aquelas arquiteturas um pouco mais simples, camada de serviço, camada de repositório, não precisamos nem falar de outras camadas, o uso de interface. Porque a interface, ela ajuda a gente nessa ideia do polimorfismo, né? Então eu tenho um contrato e eu tenho diversas implementações, ou seja, eu tenho diversas mudanças comportamentais, mas respeitando aquela implementação, aquele contrato. Então, no polimorfismo, por exemplo, a gente tem interface, questão de classes abstratas também, que a gente não pode instanciar, a gente pode herdar, então a gente passa a ser um objeto daquele tipo, métodos com override. E aqui já é uma ideia da aplicaçãozinha ali que a gente vai brincar logo menos, que foi nada mais, nada menos que uma evolução, né, para quem viu ali a versão anterior. Então, o que eu tenho? Ó, inicialmente, eu tenho a minha conta bancária, né, que é ali o meu core, o meu sistema que faz a orquestração. Então, dentro de uma conta bancária, eu tenho algumas operações. Então, eu tenho a operação, por exemplo, de criar uma conta, de efetuar um saque, de efetuar um depósito e de obter um extrato. Tudo isso daqui, como a gente falou, essa classe de serviço, né, ela é uma classe orquestradora. Então, ela depende de outras classes para fazer certas operações. Por quê? Porque ela tá criada para simplesmente fazer o core do negócio, ou o serviço. Ela não quer saber efetivamente, para ela não se importa como isso é salvo no banco de dados, se eu tenho que chamar um web service, né? Não é o caso aqui, mas imagina
que eu tivesse um web service para fazer uma análise de risco, por exemplo, sei lá, para fazer um empréstimo, para aumentar o limite de crédito do cara, dependendo se a gente tivesse um cenário desse. Então, como é que a gente faz aqui numa classe dessa? Ao invés de eu fazer com que essa classe crie uma dependência, né, dos meus recursos diretamente, ou o que a gente chama de implementação, eu crio para ela interface. Então, eu falo assim, olha, a classe conta bancária serviço, ela vai precisar de alguém, ou seja, de uma implementação de um recurso do tipo, por exemplo, conta bancária repositório, que vai representar o meu banco de dados. Eu preciso de um repositório de extrato, onde eu vou também guardar esses dados, né, persistir esses dados que representam o meu banco de dados. Então, nesse diagrama aqui, a gente tem a nossa conta, para a gente ter uma ideia, tá? Que na verdade está trazendo uma ideia, ó. Então, eu tenho uma conta bancária, isso pode ser N, a coisa mais comum de serviço, e quando a gente fala da orientação a objeto, já que a gente está falando de polimorfismo, é o core da orientação a objeto, essa comunicação entre classes, né? Uma classe chama uma coisa, que chama outra, que depende de outra classe. Então, uma das formas que eu tenho para isolar essa dependência é o polimorfismo, e aí a gente trata com classe. Então, com interface. Então, o que a gente fez aqui, ó? Eu tenho uma interface que vai representar minha própria classe de serviço. Então, se eventualmente eu tenho, por exemplo, camadas de apresentação que vão chamar minha classe de serviço, dada certa situação onde eu quero fazer um teste unitário da minha camada de apresentação, ela não está envolvida diretamente com a complexidade da minha conta de serviço. Ela quer saber o seguinte, olha, dado o cenário tal, eu espero o comportamento tal. Como a gente viu em teste unitário, o que é um teste na verdade? Eu aplico um cenário, eu mando executar e eu falo exatamente como aquele cenário deve se comportar. Como eu falei, pô, eu quero efetuar uma criação, já que a gente está falando do contexto de banco aqui, eu quero criar uma conta bancária. Como se comportaria meu software? Então, repara que a gente já pensa no cenário. Se eu passasse, por exemplo, uma conta sem CPF, então o teste unitário ajuda a gente nesse ponto aí. Então, a gente tem aqui, né, para não ficar repetitivo, a gente tem, a gente tem interface. Então, essas interfaces, elas se comprometem com o contrato e não com uma implementação. Então, se eventualmente eu tenho aqui uma implementação de repositório para persistir num banco, já que a gente está falando de banco do tipo SQL, do tipo Mongo, do tipo... Não importa, o que importa para mim é que eles têm que cumprir os contratos aqui das respectivas interfaces, beleza? E aqui são duas implementações mesmo, porque são implementações de objetos que vão representar ou DTO, ou VO, ou entidade, aí não tem muita preocupação com eles nesse momento. Então, o que a gente tem? A gente está falando de teste unitário. Teste unitário é testar a minha menor unidade de software. Quando eu vou testar, eu preciso criar cenário, e aí, né, a gente vê, é muito legal quando você tem o QA ali, quando você tem, ou você tem a área de negócio, dando essa importância para a gente, mostrando para a gente o que efetivamente precisa fazer, porque quando se trata de questões técnicas, eu posso lembrar, pô, cara, eu queria simular se o banco de dados estivesse fora. Eu queria simular a quebra de uma constraint no banco de dados, porque tem uma regra lá que diz que não pode salvar se não tiver um relacionamento com outro. Como eu estou me baseando, né, por contratos, eu a qualquer momento eu posso simular. Olha, eu mandar criar um banco de dados e banco fake aí simula para mim que houve uma quebra de constraint. Então você vai me devolver uma exception e eu vou tratar essa exception. Então você consegue criar isolar essa dependência, né? E daí, deixa eu ver, eu não coloquei esses pontos que eu falei que ia trocar em outra ideia, em outro momento, mas é daí que vem o conceito de injeção de dependência ou IOC, inversão de controle, que é o quê? A minha classe conta bancária serviço, ela não está preocupada, de novo, com implementação. Ela fala, cara, eu simplesmente preciso de uma conta. Quem vai me fornecer isso aí, pouco me importa. E aí, quando você pega a injeção de dependência, alguém injeta isso aí. Quando pega recurso de Service Collection, sei lá, esqueci, tem até um Ninject, outros injetores de dependência, o que a gente faz é uma automatização disso. Mas pensa como injetor de dependência a hora que eu der um new conta bancária service, obrigatoriamente eu tenho que passar duas implementações, sendo uma do tipo conta bancária e sendo outra extrato bancário. Então a gente isola aqui e a gente vai ver os benefícios logo menos disso aí. Então, nesse conceito, né, uma vez que agora eu consegui arquitetar, criar uma arquitetura da minha aplicação onde ela é mais flexível, o que seria flexível? Eu não tenho dentro dela a implementação de nada. Ela está falando, olha, quando alguém
precisar usar um recurso da minha conta aqui, obrigatoriamente ele vai passar essas implementações. Então, uma vez feito isso, a gente pode trabalhar facilmente com o que a gente fala de mock, né? E o mock, aí pegando alguns conceitos do mock, o mock é uma técnica de teste de software, né? De engenharia de software, na verdade, onde você cria classes ou cria condições que vão substituir suas dependências por simulações. Então, o que é a vantagem disso daqui? Uma vez que eu separei a minha dependência ou separei o meu acoplamento, ou seja, minha classe não é fortemente acoplada a nenhuma dependência externa, eu posso criar essas simulações, esses substitutos, esses makes, esses mocks, esses dublês para se comportar de acordo com o que eu espero. Então, mais uma vez, imagina num cenário desse aqui, se eu quiser criar uma implementação, né, de uma classe que vai simular um comportamento de uma falha de banco de dados, de uma operação, por exemplo, quando eu tenho uma operação deixa eu ver, que não representa uma regra de negócio, ou melhor, que representa, né, a condição, por exemplo, o cara não pode fazer uma retirada, um saque de um valor se ele não tem esse valor. Como seria o comportamento do meu software? Então, a ideia do mock, de maneira geral, é eu criar essas simulações ou essas classes de substituições aí. Então, o mock ele ajuda a gente nessa parada de independência. Então, eu consigo aí de forma fácil, porque eu vou criando mocks para isso, ou seja, eu vou criando classes que vão representar. Reparem que a gente não está falando aqui ainda de framework. Tô falando, seja lá como é a sua ideia, então eu vou até apresentar uma ideia inicial aqui para a gente ver isso. Seja lá qual for a ideia, você vai simular. O importante é, uma vez que eu separei esse acoplamento, eu consigo de forma mais fácil atender esses cenários que é a ideia do mock. Então, beleza. Então, o que a gente tem aqui? Problema de acoplamento. Problemas de acoplamento. Como é que a gente faz problema de acoplamento? Separa. Então, separa as responsabilidades. Cria interface, cria classe abstrata, cria, né, no caso aqui que a gente está falando da linguagem de C Sharp, cria métodos do tipo virtual. Métodos do tipo virtual, ele pode ser dado override, ser feita uma sobrecarga em cima dele. Então, de alguma forma, você vai criar ali um cenário, se precisar modificar, que é o conceito de polimorfismo, se precisar modificar, eu já atendo aí a condição de modificar. Quando a gente modifica isso, a gente fala de mocar, criar dublê, criar simulado, criar cenário, seja o nome que a gente quiser dar para isso aí. E aí, para isso, a gente tem dentro do .NET um framework bem maduro, né? Que é o framework do mock. Porque qual que é a vantagem dele? Quando a gente fala desse cenário de criar, imagina, vou voltar aqui de novo, tá, galera? Imagina toda vez que eu tiver cenário, eu fizer uma implementação para aquele cenário. A gente vai simular isso já já. Puta, vai ficar um negócio puta chato, né? Porque, por exemplo, quero simular aqui uma condição onde o banco de dados esteja fora. Puta, eu vou escrever uma classe lá que vai ter uma lógica boba mesmo que seja, simplesmente para lançar um exception simulando que o banco está fora, ou simulando que o banco está fora, um exception seria o mais simples aí. Pô, isso aqui ficaria cansativo, porque criei essa classe com essa condição, porque quando o cara chamou o método criar conta, eu simplesmente lancei um exception dizendo que, né, simplesmente não atendendo a requisição, dando um timeout, qualquer coisa desse tipo. Beleza. Se eu tiver que criar agora uma simulação de que quando eu criar uma conta sem, por exemplo, o CPF vai dar um erro, eu vou ter que escrever a mesma coisa. Então, eu vou criar uma implementação que cumpre o contrato de criar conta e vou simular qual seria a constraint ali de um valor vazio. Isso se tornaria cansativo. Então, quando a gente fala de um framework, a ideia principal do framework é ajudar, né? Até tem um termo aí bem comum dentro da TI, que é o boilerplate, que é aquela repetição. Puta, vou muitas das vezes copiar, colar um código, mudar uma linha ali para atender as condições. Então, quando a gente fala de um framework, a ideia, em forma geral, do framework é já atender essas condições, simplificando para a gente a chamada. Então, simplificando, por exemplo, como falou, boilerplate, então a gente vai ter já a ideia de criar, vocês vão ver logo menos isso aí, a gente criar uma classe que vai ser essa classe de simulação, que vai representar para mim, e em tempo ali de desenvolvimento, eu construir cenários. Então, eu construí um cenário, por exemplo, que atenda, como falei, cara, a instância, ela é única, mas dessa vez, ao invés dela responder que o banco está fora, eu quero que ela me responda que o CPF está fora. Então, a gente começa
a ter diversos cenários aí muito mais fácil de ser implementado por conta dessa condição de modificar o método. A gente vai ver lá os métodos em tempo de desenvolvimento mesmo. Eu desenvolvo apenas o que eu quero. E aí fala, né, um outro cenário não, um outro detalhe em relação ao framework é justamente ele ter diversos tipos de condições, que é o que a gente vai ver a partir de agora para atender a gente. Então, como é que funciona o mock? Vamos lá. Então, contextualizando aí de novo, tá? A gente falou primeiro, a gente quer fazer teste unitário. Resumo de tudo, a gente quer fazer teste unitário. Com os testes unitários eu tenho um problema. Se eu tiver um acoplamento, mesmo que seja eu criando um banco de dados em arquivo, não importa. Você tem um forte acoplamento ali com seu banco de dados, que é um arquivo, e a gente pode chutar um monte de coisa que pode dar com problemas de arquivo. Legal, se eu tenho esse problema, a gente não está falando de mock, a gente está falando de arquitetura de software, arquitetura de sistema. O que eu faço para atender essa condição? Separo. Qual a melhor forma de separar isso? No conceito de orientação a objeto, a gente fala do polimorfismo. Então, criar classes que se modificam. E como que eu faço isso? A partir de contratos, resumindo aí, vamos falar só de interface. A partir de contratos como interface, eu consigo definir uma interface e fazer qualquer tipo de implementação. Então, eu ganho na própria mudança de sistema, né? Quando a gente precisa, puta, preciso mudar meu banco. Beleza, cara. Muda lá a implementação, tá ok. Mas aqui a gente está falando dessa ideia de implementar novos contratos, né, ou novas implementações de interface para cumprir a questão de mock. E o que é o mock? Eu simular cenários, coisa que é difícil. Imagina toda vez eu ter que ligar meu sistema e torcer para que existam os cenários possíveis ali de ser atendido. Não, ao invés disso, eu vou criar aqui classes que vão simular comportamentos. Então, eu já estou definindo, olha, quando chamarem você assim, você sempre vai responder dessa forma. Então, se a gente fala de uma comunicação com o banco de dados, sem pensar exatamente qualquer regra de negócio, de forma muito simples você consegue simular queda do banco de dados ou não acesso ao banco de dados. Você pode decisionar o acesso até a permissão, o conceito de permissão, né, desconectar com o banco de dados. Você pode ir de exceções de constraint. Então, poxa vida, eu tenho uma constraint lá que é o relacionamento. Então, tudo isso você vai poder simular sem exatamente chamar o seu banco ou chamar o seu recurso, porque você está substituindo ou você está criando uma simulação para isso aí. O que a gente falou? O framework mock para atender